Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui então a segunda parte dos jogos que a meu ver têm mais destaque e merecem ser mais destacados do que eu conheço, porque provavelmente estão-me a escapar imensos, do que eu conheço dos jogos que vão ser ou apresentados ou estão a ganhar destaque na feira de Essen, na Essenspiel na Alemanha. Para recordar, Essen é a cidade que acolhe aquela que é a maior convenção do mundo e feira de jogos de tabuleiro, onde nós encontramos as principais novidades, pelo menos na Europa, de jogos de tabuleiro modernos. Portanto, é sempre um marco. Eu nunca fui lá e gostava de ir um dia. Espero que se proporcione. Este ano não foi possível novamente por compromissos familiares e profissionais, mas espero que um dia eu consiga lá ir, até porque, curiosamente, participei num projeto de um colega académico alemão, que tem um blog, o Board Game Historian, e que vai haver uma publicação académica e técnica sobre esta parte dos jogos de tabuleiro modernos, sobre a investigação sobre os jogos e algumas aplicações. Isso depois também vai ser publicado no blog dele e depois uma publicação também mais técnico-científica, mais formal. Também foi interessante participar nisso este ano, foi a minha participação na feira dessa. Então vamos partilhar aqui novamente a tela. Vamos partir daquele que tínhamos aqui, que era o Furnace, que aparece nas listas dos jogos internacionais, mas eu não me incluí aqui porque já tinha falado nele. Portanto, vamos começar a falar de outros. Então, um que me está a despertar bastante interesse é aqui o Golem, o jogo da Flaminia Bassini, do Virgilio Gigli, de Simone Luciani. E se vocês atenderem estes nomes, vão ver que são nomes que estão associados, por exemplo, ao Grande Austria Hotel, que é um jogo que eu gosto mesmo muito, provavelmente um dos meus jogos preferidos para jogar a dois aqui com a esposa. Temos aqui um jogo que é mais pesado, provavelmente 3.5, e que o tema consiste aqui numa certa mitologia de que na cidade de Praga uma comunidade judaica científica ajudou a criar golems para defender a cidade. Independentemente do tema, vamos ver então aqui outras coisas. Temos aqui a presença do jogo. É um jogo com tracks. Isto são tracks em que as pessoas vão andando com os seus trabalhadores. Trata-se de um jogo de alocação de trabalhadores. E que, como podem ver, tem muitas ações. Tudo isto são tiles que saem, que são substituídos. Portanto, espera-se muita rejogabilidade. Tabuleiros, penso tabuleiros individuais também. Vamos ver aqui mais algumas imagens. Pode ser que seja mais claro. Muitos tracks para subir e para mexer. Aqui um sistema de bolas. Que é parecido com outros jogos, penso que é o Potion Explosion que tem isto, um, e que é um sistema interessante, é que as bolas vão rodando e vão estando disponíveis, pelo que eu vi. Portanto, tivemos aqui sítios de alocação de trabalhadores, portanto, muitas coisas para explorar, muitos mecanismos, que parece mesmo ser o tipo de jogo que eu gosto pessoalmente, que são jogos de combinar e tentar ser mais eficiente e tentar fazer imensas combinações e tendencialmente surpreendentes. Eu gosto disso, portanto, e gosto muito destes autores, portanto, imagino que isto seja também um excelente jogo. Depois, outro jogo, provavelmente aquele que eu vi já mais referido até agora, é o Messina 1347. Um jogo aqui feito por várias pessoas, mas destaca-se aqui o nome do Vladimir Suchy, tão conhecido de jogos como, por exemplo, o Praga Caput Regni, entre outros, e, por exemplo, o Underwater Cities também, isto agora com a sua nova editora Delicious Games, e temos aqui um jogo já de complexidade média, já a caminhar para o alto, um 3.7, e este autor, para mim, tem criado jogos muito interessantes nos últimos tempos, portanto é tudo para acompanhar. Neste caso, tratamos aqui de um jogo que é curioso, provavelmente o tema foi inspirado nisso. Trata-se de 1347, é a altura em que a peste negra chega à Europa, e este jogo, basicamente, nós estamos na cidade de Messina, a tentar controlar a peste e fazer o nosso próprio motor de produção também, gestão eficiente e estratégico. E podemos ver aqui o aspecto do jogo. Temos aqui a cidade que vai crescendo, os nossos tabuleiros individuais, tracks de progressão, várias habilidades que podemos fazer. É também um worker placement, penso que podemos dizer assim. Tem um sistema aleatório muito interessante aqui com esta rodinha. Eu já estive a explorar este jogo, é um dos que eu vou seguramente querer comprar, tal como o anterior. Aliás, quase todos estes jogos eu vou querer comprar, à exceção de talvez 2, 3 em que eu vou ter que experimentar mesmo para ver se quero. Este é um daqueles que é claramente para ficar. Depois a seguir, podemos ver aqui o Arc Nova, que eu estive a ver como se joga, já está a complexidade ainda maior, 4.17. Estamos a ver aqui um jogo de construção de combinações que
ocupa bastante espaço de mesa, como podemos ver aqui. Cada um está a fazer o seu zoológico. É um jogo que o tema é a conservação da natureza e das espécies. Um tema interessante. E os mecanismos parece que são fascinantes. Há muita comparação, por exemplo, aqui com o Terraforming Mars. E tem aqui um mecanismo muito interessante, este aqui das cartas, em que nós é que localizamos as cartas que são as nossas ações e o poder delas depende da ordem onde estão, e isso vai-nos dar desafios interessantes para cada turno. Eu só tenho aqui algumas reticências face a este jogo, porque o tema de colecionar animais não é uma coisa que me fascina muito, sinceramente. Apesar de eu achar que é muito importante, este da conservação da natureza, eu aqui não preferia, por exemplo, como se fosse o Terraforming Mars, uma coisa mais de construção de um motor de produção, embora aqui se faça o mesmo com um tema alternativo. Mas imagino que isto vá agradar a muita gente, mas lá está, vou experimentar e provavelmente vou gostar e vou comprar. Tenho de experimentar na prática. Vamos ver depois como é que é, mas um jogo com altas expectativas. Depois temos aqui o Coffee Traders, que é outro peso pesado. 4.24, ainda mais pesado que o Ark Nova. Estamos aqui já num Eurogame daqueles clássicos pesados económicos de produção. Podemos ver aqui pelas imagens muitos tabuleiros, cada jogador tem a sua quinta, a sua empresa, não é? Em que vai criando produção de café, explorando, vendendo, comprando, trocando, todas essas coisas típicas. Tem uns componentes fantásticos, são muito bonitos, tem uma arte muito boa, parece que tem um motor económico também muito interessante, portanto isto só por si, gosto do tema aqui da produção de café, lá está, gostos pessoais, um bocado parvos, não é? Aqui o caso do, se for um sistema produtivo eu já gosto, mas isto são gostos puramente pessoais e subjetivos e que não, por si só não querem dizer nada, mas gosto muito do modo como o jogo está construído, está muito cuidado do ponto de vista gráfico e o sistema económico promete muito, portanto Coffee Traders provavelmente um que eu vou querer também comprar para experimentar em breve. Outro jogo aqui também que me despertou interesse é o Boon Lake. Voltamos aqui a um dos meus designers preferidos, Alexander Pfister, embora o jogo do ano passado não tenha sido muito bom. Foi bom, é um bom jogo, mas não acho que seja uma coisa do outro mundo. Mas aqui voltamos a um jogo 3.5 complexidade, é mais ou menos o que ele tem. A arte do Clemens Franz, eu adoro a arte do Clemens Franz, portanto, e o jogo pela Capstone Games, portanto, também normalmente entrar aqui nos jogos económicos. Não há aqui muita informação deste jogo, temos aqui apenas um tabuleiro. Supostamente estamos a desenvolver um território, tem um tabuleiro individual, espera-se qualquer coisa de construção de um motor de produção e de combinações. Portanto, eu tenho muita curiosidade para ver este, e este autor eu dou-lhe sempre o benefício da dúvida e muitas vezes compro o jogo sem saber qual é. Nem sempre corre muito bem, mas dos que tenho gosto de praticamente todos. Portanto, agora a seguir temos também aqui o Arkwright, o card game. Eu vi aqui algumas listas, eu penso que ele vai ser apresentado aqui em Essen. É um jogo que eu fiz Kickstarter dele, gostei muito na altura. Eu tenho o Arkwright do original, mas nunca consegui levar à mesa, não tive ainda tempo de explorar. Trata-se de um jogo económico de produção industrial em que há muitas interações entre os jogadores e podemos quase destruir o próprio sistema de jogo. Tenho a esperança de que o jogo de cartas seja também isso, mas de um modo mais simplificado. Isto diz-se que é um jogo de cartas, mas depois na prática isto constrói-se tabuleiros gigantes. Pode ser que apareçam aqui algumas imagens. Portanto, estamos a ver um jogo de cartas, mas tem estes tracks todos, estas coisas todas. Não é propriamente uma coisa simples como nós vemos em alguns jogos de cartas. Temos ver aqui também algumas imagens, estão a ver, há tabuleiros aqui com imensas coisas. Portanto, isto promete também um jogo com complexidade elevada. Aqui de um tema que eu gosto também, que é da Revolução Industrial. Gosto bastante, portanto tenho muita expectativa para este e eu penso que está lá disponível, mas o meu há de chegar por Kickstarter. Outro jogo aqui que me despertou algum interesse, embora não exista muita informação, que é o Imperial Steam. Há aqui críticas um pouco viscerais, mas neste tipo de jogos é normal, porque encontramos pessoas que não gostam destes jogos económicos, destes jogos de eficiência, a comentar coisas não muito positivas. Mas pelo aspecto do jogo, eu fiquei interessado. Temos isto disponível, sabemos que é um jogo de transportes de cargas, um jogo económico, tem bom aspecto,
daqueles que eu não sei se realmente irei gostar, vou tentar obter mais informações. Está assumido pela Capstone Games, que costuma assumir aqui bons jogos também, de jogos deste tipo. Um jogo com complexidade 4, portanto estamos a ver aqui, pelas informações que estão disponíveis, uma coisa que não é propriamente leve. Portanto, tenho curiosidade também a ver como é que será na prática este jogo. Eu gosto destes jogos de transportes e de interações e de eficiência, motores de eficiência. Depois, a seguir, mais um jogo difícil de escrever, espero conseguir acertar. Tabanusi, um jogo do Daniel Tascini, David Spada, Daniel Tascini, que tem jogos que eu gosto muito, gosto bastante, apesar de todas as polémicas que eu tenho acompanhado, que é uma pena, mas eu gosto dos jogos dele na mesma, e algumas dessas críticas eu acho que até escapam um pouco àquilo que é a lógica dos jogos, mas pronto, são outros assuntos. Não que ele não possa ter culpa também, mas lá está, é uma situação que acho que todos têm uma certa dose de culpa e deveria de haver aqui um pouco mais de empatia entre todos, de todos. Tabanusi, mais um jogo da série T, um jogo que olhar para ele não me parece muito estimulante, não parece ter um design muito moderno, parece os jogos de antigamente, de há 10, 20 anos, os Eurogames, mas pelo que vi dos mecanismos, tem alguns mecanismos inovadores em que tudo se cruza e tem bastantes interatividades. Não sei muito mais sobre o jogo, mas tenho sempre curiosidade quando sai um jogo deste autor. Todos os jogos da série T achei todos interessantes, até agora, cada um à sua maneira, do seu tipo. Portanto, este é obviamente um que é para também acompanhar. Agora, o outro jogo, Origins The First Builders. Este jogo seria um jogo que, em princípio, me interessa pelo tema das civilizações. Mas esta coisa de haver aqui uns aliens que estão na origem dos avanços tecnológicos humanos, a mim choca-me um bocado, uma vez que sou também da área de história e não existe qualquer fundamento científico para isto. Mas pronto, isto deixa-me um pouco de pé atrás. Mas o jogo até me pareceu interessante do ponto de vista da jogabilidade. Trata-se de um jogo em que vamos usar dados como trabalhadores, ativar e construir a nossa própria civilização aqui com estes octágonos, acho que são octágonos. Portanto, vamos construir aqui um, um território novo, temos assim uma série de barras de progressão, de conversão, e em princípio, do ponto de vista mecânico, o jogo parece-me interessante, embora o tema afaste um pouco, mas é um que eu quero, obviamente, experimentar para ter também uma opinião. Depois, outro jogo também é aqui o Square em Centerville. Eu estive quase para fazer o Kickstarter disto. Eu vi aqui nas listas que ele estaria disponível em Essen. Se calhar não é propriamente para experimentar, se calhar não é propriamente para vender, é mesmo mais para experimentar, mas estou aqui curioso, um jogo da Spielworks, e pelo tema é interessante, porque vai aqui a alguns conceitos de urbanismo de um caso que supostamente foi real, que foi de uma cidade que tinha esta configuração radial e depois foi reconvertida numa malha quadrangular, e isto tem uma série de elementos interessantes de interação entre os jogadores, e tem este aspecto típico dos jogos da Spielworks. Eu gostei muito como já disse, do The Cost, e tenho a expectativa de que isto seja alguma coisa semelhante nisto, com um sistema de rondel e com um monte de interações e de mecanismos interligados. E pronto, aqui um tema de urbanismo, que é sempre uma coisa que me agrada também, que eu gosto. Portanto, tenho curiosidade sobre este. Outro jogo também que eu podia ter incluído, não incluí, que é o The Voidfall. O Voidfall não vai estar disponível, vai estar só para experimentar, por isso não o incluí aqui. E se calhar este é o caso também do Square em Centerville, mas pelo menos penso que não. Não tenho certeza absoluta, mas penso que não. Porque nem sempre é fácil perceber o que é que está disponível e o que é que está só para experimentar. E pronto, foram estes os jogos que eu tenho mais curiosidade em experimentar ou em ter, alguns com certeza dos ter, dos jogos que supostamente estão disponíveis agora na feira, na convenção Essen de 2021. Selecionei aqui estes 10, houve muitos que me podem ter escapado, escaparam de certeza, mas foram aqueles que me saltaram assim mais à vista, por isso fico também curioso em saber quais as vossas expectativas, se tem alguns também que não estão nesta lista e porquê, e depois continuamos o debate nos chats e nas conversas. Então vá, obrigado, tchau.